Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis, no capítulo de número 13. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de exposições, nesse que é o livro das origens, o livro do Gênesis, capítulo 13. Hoje nós vamos nos concentrar nos últimos versos deste importante capítulo da palavra de Deus. Verso 14 até o verso 18. E eu peço que à medida em que você encontra esse texto da palavra de Deus, você possa notar bem a mensagem que o Senhor tem para nós em espírito de oração. Peça a Ele que continuamente lhe ensine tudo aquilo que está escrito aqui na sua santa palavra. Diz assim, Gênesis 13, verso 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o ocidente, para o oriente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém, amém. Meus irmãos, uma das doutrinas mais importantes da Reforma Protestante do século XVI e também uma das doutrinas mais célebres dos puritanos do século XVII e do século XVIII é justamente a doutrina da aliança, ou também chamada de a doutrina do pacto. Quando nós ouvimos falar de doutrina da aliança, nós estamos querendo falar da doutrina do pacto. E quando nós falamos de doutrina do pacto, nós estamos querendo falar da doutrina da aliança. São expressões intercambiáveis para designar a mesma doutrina. Essa doutrina, irmãos, diz que ao longo da história da redenção, Deus fez alianças com a humanidade. Nós sabemos que a primeira delas ocorreu com Adão. Deus fez uma aliança com Adão. Depois, Deus fez uma grande aliança com Noé, aquele grande homem que construiu a arca, na qual veio o grande dilúvio e a levantou. E também, finalmente, nós temos uma terceira aliança bíblica, que é feita com Abrão, o personagem central desta passagem que nós acabamos de ler. Portanto, a Reforma Protestante, ela reconheceu que o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos cultuando aqui, agora, neste lugar, Ele é um Deus pactual, Ele é um Deus que faz alianças com a humanidade. Mas quem sabe você está se perguntando aqui, mas pastor, o que é uma aliança? Todos nós, em alguma medida, sabemos o que é uma aliança. Uma aliança, irmãos, de uma maneira muito simples, eu poderia dizer que é um acordo entre duas ou mais partes, baseado principalmente numa promessa. Por exemplo, eu tenho uma aliança com a minha esposa, e a aliança que eu tenho com ela, portanto, é de duas partes, eu e ela. E a promessa é o seguinte: eu vou cuidar dela, eu vou amar ela, eu vou suster as necessidades dela, eu vou ser fiel a ela. E ela também fez um monte de promessas a mim. Pronto, isso é uma aliança. Você entendeu? Então, ao longo da história da redenção, esse Deus a quem nós servimos, Ele fez alianças com a humanidade, conferiu muitas promessas à humanidade. E é isso que nós vamos ver hoje aqui, nesse texto, nessa passagem que nós acabamos de ler. Esse texto que nós acabamos de ler é uma passagem de aliança, é uma passagem de pacto.
Deus está fazendo aqui grandes promessas pactuais para Abrão, aquele que a Bíblia denomina de o pai da fé, ou o pai dos que creem. E o que nós temos que lembrar aqui, vocês que têm acompanhado essa série de exposições de Gênesis, é que essa não é a primeira vez que Deus se revela a Abrão. Se vocês se recordarem bem, a primeira vez que Deus ele se revela a Abraão e fala com Abraão está lá em Gênesis no capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, quando ele está lá em Ur dos Caldeus. A segunda vez que Deus vai se revelar para Abrão foi quando ele entrou na terra de Canaã e chegou à região de Siquém. Isso está registrado no versículo 6 a 7. Nessas duas ocasiões, preste bem atenção, Deus prometeu terra para Abrão e Deus prometeu descendência. Deus disse para Abraão que iria dar uma terra para Abraão e iria fazer com que ele fosse frutífero, e que ele tivesse filhos e uma descendência que viesse possuir aquela terra que ele haveria de receber como herança. Muito bem, e essa é a terceira vez que Deus fala com Abrão, aqui no capítulo 13, a partir do versículo 14. Essa é a terceira vez que Deus fala com Abrão. E Deus vai falar novamente sobre terra e sobre descendência para Abrão. Então, esses são temas recorrentes nas vezes em que Deus fala com Abrão, terra e descendência. Só que nessa vez, irmãos, nós temos algumas diferenças. Nós temos algumas novidades relacionadas àquelas outras duas vezes em que Deus havia se revelado a Abraão. Aqui nós vamos ter alguns detalhes que Abraão ainda não sabia. E eu entendo, irmãos, que esse texto é muito importante para nós. Eu sei que Abraão viveu há muitos séculos atrás, na verdade, há milênios atrás. Mas o exemplo de Abraão, irmãos, aqui para nós é muito importante para a nossa fé. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos andar por fé e não por vista. E é justamente isso que nós vemos aqui em Abraão, nesse momento tão singular, nesse momento tão importante da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil duvidar das promessas de Deus para nós, quando as circunstâncias são desfavoráveis. Nessas horas, quando as circunstâncias são desfavoráveis, quando aquilo que a gente vê parece ser contrário àquilo que Deus promete em sua palavra, a nossa fé pode esmurecer, a nossa fé pode decair. De modo que a minha oração é que ao longo desta exposição, meus irmãos, Deus possa renovar a nossa fé. Deus possa fortalecer a nossa confiança nele, mesmo diante das contingências, mesmo diante das incertezas da vida humana. Nós veremos que, a despeito das circunstâncias difíceis, nós podemos nos apropriar das promessas de Deus, que estão contidas na sua palavra, e nós vivermos confiantes, porque Deus é fiel para cumprir tudo quanto Ele prometeu para nós. Amém. Então vamos começar a nossa pregação. Eu quero pedir para que você volte os olhos para o versículo 14. Nós vamos iniciar a exposição do texto da palavra de Deus. O versículo 14, ele começa falando acerca das circunstâncias em que Deus se revelou, como eu disse, pela terceira vez a Abraão. Leia comigo, por favor, o início do verso 14. Leia comigo. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Muito bem. Aqui nós temos duas informações importantes a respeito deste episódio. A primeira informação importante que o texto nos dá é que Deus disse algo a Abrão. Diz aí o texto, disse o Senhor a Abrão. Nós não sabemos exatamente a forma como Deus disse. Poderia ser de várias maneiras. Deus ele poderia ter falado a Abrão de forma audível, por exemplo, poderia ser uma voz vinda do céu, poderia ser. Mas poderia também Deus ter se comunicado com Abraão por intermédio de um sonho. Isso era muito comum naquela época também. Deus poderia também ter dado a Abraão uma visão, isso era possível. Ou até mesmo é possível, irmãos, que Deus ele tenha
tomado forma humana, uma forma que aquilo a gente chama de teofania, e ele pudesse ter falado para Abraão assim, rosto a rosto, como eu estou falando aos irmãos. É possível, porque o livro de Hebreus, ele logo no seu capítulo 1, na sua introdução, ele disse que Deus falou aos nossos pais no passado de muitas maneiras, inclusive por meio de profetas. Mas nós não sabemos a maneira como Deus disse isso que ele falou para Abraão. Nós não sabemos. Mas nós sabemos o que Deus disse. Isso é que é importante. Tá? Nós não sabemos a forma, mas nós sabemos o conteúdo. E isso é muito importante. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos saber aqui do texto. Que Deus disse alguma coisa a Abraão. E a segunda informação importante deste versículo 14 é que esta revelação, ela ocorreu no contexto de uma separação. Que separação foi, irmãos? Olha aí o versículo 14. Foi separação de quem aí? Diz aí o texto que foi quando Abrão, ele se separou do seu sobrinho, que tinha por nome Ló. A Bíblia fala que Ló, ele ficou órfão, e Abrão meio que tomou Ló como se fosse seu filho adotivo. E de acordo com os capítulos e versículos precedentes, quando Abrão ele desceu para o Egito e ele teve que retornar do Egito, ele retornou do Egito muito rico, e Ló também retornou muito rico do Egito. De tal maneira que quando eles reingressaram na terra de Canaã, a terra de Canaã não tinha como sustê-lo. Pelo menos naquela região onde eles estavam, não tinham como sustê-los, porque eram muitos animais, eram muitos servos, era muita gente, irmãos. E aí Abrão, para evitar contenda, para evitar discussão, ele chama seu sobrinho Ló e diz assim: meu filho, é o seguinte, veja aí, olhe tudo que você percebe aí. E aquilo que você decidir, para onde você decidir ir, eu vou tomar caminho inverso. Para que não haja divergências, para que não haja contenda entre nós. E a Bíblia conta, irmãos, que naquele momento Ló, ele ergueu os olhos e ele escolheu a Campina do Jordão. A Campina do Jordão, irmãos, era o lugar mais verdejante da terra de Canaã. Era o lugar, irmãos, onde havia mais água. Era o lugar que, diz a palavra de Deus, era como o jardim do Éden. Era um negócio assim belo demais. Ele escolheu a melhor parte da terra e provavelmente a mais extensa parte da terra. E a pergunta que fica para nós é: e aí, Abraão? Abraão é que tinha a promessa de possuir aquela terra, mas parece que agora aquela promessa estava meio que se esvaindo de suas mãos, estava escapando de sua mão e estava indo para onde? Para quem? Para o seu sobrinho Ló. Então, Abraão, o que é que vai acontecer com ele? Abraão, ele vai herdar a terra, ou que parte dela? É sobre isso que o restante do texto fala. Veja só que aí no final do versículo 14, Deus vai inclusive dar uma ordem para Abraão. Lê o restante do versículo 14, por favor. Leia comigo. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Deus aqui, irmãos, ele mandou Abraão fazer um gesto muito simbólico. Ele disse: Abraão, é o seguinte, olhe para frente, olhe para trás, olhe para os lados, Abraão. Olhe a terra de Canaã sob todas as direções, Abraão. Né? E pela linguagem aqui empregada e pelo contexto que nós formos observar, muito provavelmente, irmãos, esse lugar era um lugar de região montanhosa. Lembre que o texto diz que ele estava entre Betel e Ai. Essa é uma região montanhosa. Então, era uma região de platô. Então, ele estava lá no alto, num lugar bem alto, e ele conseguia enxergar toda a terra, não é? E aí, nesse mesmo lugar, Deus disse: ergue os olhos e olha por todos os lados. Mas por que Deus deu essa ordem para Abraão? Veja o restante do versículo 15. Veja o que diz o versículo 15. Leia. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre.
Ou seja, tudo aquilo que Abraão contemplasse com os olhos dele, tudo aquilo que ele vislumbrasse, seria dele e dos seus descendentes. Portanto, aqui, meus irmãos, Deus ele está reafirmando, através da sua palavra, as promessas que ele já havia feito 2 vezes para Abraão. Você tem que ler a Bíblia mais vezes, para a sua fé não vacilar, viu? Porque às vezes não basta apenas a gente ler e ouvir a palavra de Deus e as promessas de Deus 1 vez ou 2 vezes, não. É preciso ver 3, 4, 5. É preciso ver várias e várias vezes ao longo da vida. E é isso que Abraão está escutando aqui. Ele está escutando a promessa de Deus pela 3ª vez sendo proclamada para os seus ouvidos. Agora, existem algumas novidades aqui que Deus não havia dito antes, naquelas 2 outras vezes. A primeira novidade qual é, irmãos? Se você notar aí, a primeira novidade é a extensão territorial. Deus havia prometido para Abraão uma terra, mas ele não havia dito qual era a extensão dessa terra. Agora, irmãos, Abraão ele tem pela primeira vez essa ideia de quão grande era a terra. Diz aqui o texto que Abraão ele deveria ver a terra por todos os lados de onde ele estivesse. E diz aqui Deus que Deus iria dar toda a terra para ele. Ou seja, era uma extensão enorme. Tudo aquilo que os olhos de Abraão pudessem contemplar seria justamente dele, não é? E aqui, meus irmãos, nós não podemos esquecer do contexto. Vocês lembram que Ló, ele havia pegado a melhor parte da terra, não é? A melhor parte da terra. Alguns versículos antes ele tinha feito isso. E agora Deus está chegando para Abraão e dizendo assim: Abraão, você deve olhar para todos os lados, até onde a sua vista alcançar. Eu vou dar toda essa terra para você, independentemente do que o seu sobrinho escolheu. A terra não é dele não, a terra é sua. Toda ela, inclusive a parte onde seu sobrinho está morando, toda a terra é sua. Então, essa é a primeira novidade, é a extensão da terra. Toda a terra de Canaã vai ser de quem? Vai ser de Abraão e de sua descendência. Em segundo lugar, nós temos aqui uma novidade, quando Deus ele revela também a extensão do tempo pela qual Deus vai dar essa terra para Abraão e seus descendentes. Deus diz que vai dar essa terra para sempre. Essa expressão ainda não havia aparecido, irmãos. As outras 2 vezes que Deus havia se revelado a Abraão, Deus em nenhum momento havia falado isso. Então, Deus está dizendo assim: Abraão, a posse dessa terra eu vou dar para a sua descendência perpetuamente. Então, essa promessa não era apenas para Abraão. Essa promessa era para os filhos dele, para os filhos dos filhos, ou seja, para toda a descendência. Mas sabe, irmãos, havia um problema nesse ponto aqui. Qual era o problema, pastor? Abraão aqui, ele devia ter uns 80, 85 anos, quando Deus falou essas palavras. Ou seja, ele já era velho. Um homem com 80, 85 anos, é difícil ter filhos. E soma essa dificuldade o fato da esposa dele também ser uma pessoa idosa. E acrescenta-se que ela era também estéril. Então, era muito difícil. Deus já tinha feito essa promessa, e a coisa mais normal era se perguntar assim: mas que negócio de descendência é essa? Eu sou velho, minha esposa é velha, ela é estéril. Irmãos, Deus está fazendo aqui um teste de fé a Abraão. Às vezes, irmãos, Deus ele nos faz determinadas promessas que aos olhos humanos parecem impossíveis. Mas Deus ele já tinha garantido a Abraão uma descendência. E Deus agora está novamente enfatizando isso. Abraão, a promessa não apenas é para você, mas é para a sua descendência também. Mas sabe, irmãos, agora a promessa ela é muito grande. E essa promessa se torna de alguma maneira um desafio ainda maior para a fé dele. Veja só o versículo 16. Veja como é difícil Abraão acreditar nessa verdade, nessa promessa. Veja o versículo 16, leia.
farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Aqui Deus, ele está prometendo a Abraão que ele não teria apenas um filho, ou alguns filhos. Diz aqui que vão ser muitos filhos, muita descendência, né? E esses filhos teriam muitos outros filhos. A descendência deles seria numerosa, como diz aqui o texto, como pó da terra. Eles vão ser muito numerosos, não é? E eles vão ser numerosos o suficiente para ocupar toda a terra que Abraão iria receber como herança. E para ilustrar essa verdade, Deus vai fazer uma comparação. Ele diz assim: Abraão, é o seguinte, se você puder contar os grãos de areia do pó da terra, mesmo assim você poderá contar também a tua descendência. Nenhum de nós consegue contar o pó da terra, irmãos. Por quê? Porque é muitos grãozinhos, irmãos. É impossível. Logicamente, aqui a comparação é uma hipérbole, né? Nós não conseguimos fazer isso. Mas mesmo que nós conseguíssemos, é necessário imaginar que aqui é uma dimensão muito grande. Deus está falando isso tudo para ressaltar que a descendência de Abraão vai ser enorme. Porque, só para os irmãos terem uma ideia, quando o povo de Israel saiu do Egito, o livro de Êxodo, ele diz que só de homens saíram lá do Egito quantos mil homens? Vocês lembram? Pergunta de Saf aqui. 600 mil. 600 mil israelitas saíram lá do Egito. Fora mulheres, fora crianças. Então era mais de 1 milhão de pessoas. Então, Deus, ele fez com que os descendentes de Abraão, eles se multiplicassem. E nós não podemos esquecer também que o Novo Testamento diz que quem são os descendentes verdadeiros de Abraão? Vamos lá, quem é? Não são os descendentes necessariamente biológicos, mas aqueles que creem. Então, quando você junta os descendentes biológicos de Abraão e você fecha a conta com os descendentes espirituais, que somos nós, então você começa a perceber que é um número mesmo incontável. Quantos descendentes de Abraão existem? É impossível a gente saber. Eles são milhares, milhões, quem sabe bilhões ao longo da história, não é? Então essa foi uma grande promessa de Deus. Deus prometeu muita terra para ele, uma extensão muito grande, diz: toda a terra de Canaã é tua. E também prometeu uma grande extensão no que tange a sua descendência. O versículo de número 17 vai dizer que depois de Deus ter feito essas promessas a Abraão, Deus também lhe deu uma ordem, porque as promessas de Deus foram acompanhadas de ordens. Veja só, versículo 17. Leia comigo. Leia. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura. Aqui Deus está ordenando que Abraão ele percorra a terra em toda a sua extensão. E esse é um ponto assim bastante significativo, irmãos. É um ponto bastante significativo, porque quando Abraão ele sai do Egito e retorna para a terra de Canaã, ele vai ficar hospedado em uma região montanhosa entre Betel e Ai, entre essas duas cidades. E aí Deus ele diz: Abraão, não é para você se fixar aí, não é para você viver sedentário aí, é para você percorrer toda a terra, porque toda a terra é tua. E aí você deve estar se perguntando: mas pastor, qual é a relação disso tudo, não é? A razão disso tudo aí está no final do versículo 17. Leia comigo. Porque eu darei. Abraão tem que percorrer toda a terra, porque aquela terra será dada pelo Senhor a ele. E muitas pessoas ficam assim, se perguntando: mas pastor, qual é a relação de ele receber aquela terra como herança e ele fazer aquele giro, não é? Ele percorrer toda a terra como se fosse um peregrino. É porque existe um costume no Antigo Oriente Próximo, irmãos, que é o seguinte: quando você iria tomar um lote de terra, ou você ia tomar uma cidade para si, como propriedade sua,
você tinha que percorrer ela, você tinha que circundar ela. Você lembra lá do caso de Jericó? Lembra? Que Deus mandou os israelitas fazerem uma volta na cidade várias vezes? Lembram-se disso? Por quê? Qual era a razão pela qual eles tinham que circundar a cidade de Jericó? Porque o Senhor daria aquela cidade para os israelitas. Então, aqui é a mesma coisa. Quando Deus diz assim, Abrão, você tem que percorrer a terra, você tem que andar por ela como um peregrino. Era uma maneira de Abrão, ele possuir, digamos assim, pela fé. Seria uma possessão espiritual aquela terra por meio de Abraão. Seria uma posse simbólica dela. E isso é corroborado, irmãos, à medida em que Abraão ele vai andando de lugar em lugar. E à medida que ele vai andando de lugar em lugar, o que é que ele faz? Ele constrói altares. Esses altares eram um meio de dizer, essa terra aqui não é de Baal, essa terra aqui não é de Astarote, essa Deus aqui não é dos deuses, dos ídolos dos cananeus, essa terra é do Senhor. E o nome do Senhor vai ser invocado aqui. Não é? E é isso que ele vai fazer no versículo 18. Vamos lá, vamos ver o versículo de número 18. Leia. E Abrão, mudando as suas tendas, ele foi para onde? Foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. O texto aqui nos informa que Abrão ele desarmou o seu acampamento lá em Betel, entre Betel e Ai, e ele começou a peregrinar por Canaã, e ele foi até uma região, a região dos carvalhais de Mamre, pertinho da cidade de Hebrom. Isso era uma coisa muito difícil, irmãos. Lembra que naquela época não tinha carro, naquela época não tinha avião. Abraão tinha muito animal, ele tinha muitos escravos, ele tinha muita gente que trabalhava para ele. Olha, a logística era muito difícil. E ele tinha que sair de onde ele estava e fazer essa mudança toda junto com seus pertences. Então, era uma logística muito complicada, mas Deus disse que ele não deveria parar ali. Ele deveria percorrer por sobre toda a terra, porque toda aquela terra era do Senhor. O Senhor haveria de dar aquela terra, portanto, a Abraão, porque toda aquela terra era do Senhor. E Abraão deveria percorrer aquela terra para tomar posse espiritual dela, por intermédio da fé, porque um dia aquela terra seria dele. E o texto diz que Abraão fez isso, ele obedeceu a Deus e ele foi morar onde, irmãos? Onde foi que ele foi morar? Onde é que o texto diz que ele foi morar, irmãos? Nos carvalhais de Mamre, né? Ou seja, é uma plantação de carvalhos que ficava próximo à cidade de Hebrom. Esse Mamre provavelmente era um heteu, que ele vai surgir daqui a pouco, no capítulo 14, se eu não me engano, ele vai aparecer de novo. Ele vai aparecer. Ele é um homem importante, talvez ele era um homem muito rico, influente, e ele de alguma maneira permite que Abraão viva dentro do seu território, porque naquela época ninguém chegava exatamente assim, você é um forasteiro, você é um estranho. Ninguém chegava em outro lugar, na terra de alguém, simplesmente se chegava ali, morava ali, e ninguém dava justificativa para ninguém. Não acontecia desse jeito. De tal maneira que ele podia fazer, provavelmente, assim, um acordo, pediu-se uma permissão para que morasse ali nos carvalhais de Mamre. Mas o texto conclui com uma nota muito interessante. É uma coisa maravilhosa que Abraão faz novamente. O que é que ele faz lá nos carvalhais de Mamre, irmãos? A primeira coisa que ele faz quando chega lá, o que é que o texto diz? E levantou ali um altar ao Senhor. Ele edificou um lugar de culto, certo? Porque o culto do Antigo Testamento era feito por intermédio de sacrifícios, e os sacrifícios tinham que ser feitos justamente sobre o altar. Era naquele lugar onde ele sacrificava ao Senhor, era naquele lugar que ele orava ao Senhor, era naquele lugar que ele proclamava a palavra do Senhor, porque o texto posteriormente vai dizer que ele é profeta de Deus, ele fala em nome de Deus. Era ali onde, portanto, ele cultuava o nome do nosso Deus.
Eu gostaria, meus irmãos, de terminar minhas palavras nessa oportunidade, dizendo que Abraão ele devia tomar posse daquela terra pela fé. O diácono Estevão, ele vai dizer que Deus, ele não deu a terra de Canaã para Abraão, fisicamente falando. Ele não deu nem sequer o espaço de um pé de terra para Abraão. É isso que ele diz em Atos, capítulo 7, versículo 5. Ele morreu na expectativa da promessa. A única coisa que Abraão ele possuiu foi o lugar onde foi enterrado ele e a sua esposa. Foi o único lugar que ele possuiu. Mas ele, do ponto de vista material, isso não se comparava com aquilo que Deus estava dizendo para ele possuir. Tudo aquilo que os olhos deles vislumbravam. Mas por que, irmãos? Por quê? Porque este texto da palavra de Deus vai nos dizer lá em Hebreus, no capítulo 11, que Abraão, ele aguardava uma cidade celestial, cujos fundamentos, eles são fundamentos não mundanos, mas celestiais. E eu gostaria de dizer para você, nesta oportunidade, que nós também somos descendentes espirituais de Abraão. E o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 9, afirma que os que creem em Cristo são abençoados como o crente Abraão. E é por isso, irmãos, que nós andamos como peregrinos nesse mundo. Abraão, ele viveu o passado na expectativa de herdar essa cidade celestial, essa terra celestial. Deus disse a Abraão que a terra de Canaã seria dele, que ele iria tomar posse dela, que ele andasse por ela e vivesse pela fé, aguardando o cumprimento dessa promessa. E nós também hoje, irmãos, nós andamos como Abraão. Em outras palavras, sabe o que é que Deus está dizendo para você hoje, aqui nesse lugar? Deus está dizendo assim: essa terra onde você pisa os pés, essa terra é minha, e eu vou dar a vocês. Vocês são meus herdeiros em Cristo Jesus. Vocês vão viver em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E eu vou fazer com que vocês reinem comigo ali. Então, andem nessa terra. Sejam peregrinos nela. Mas não esqueçam que essa terra que vocês estão vivendo é apenas uma passagem. Porque vocês vão herdar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E naquele grande dia, irmãos, nós vamos ter uma grande surpresa. Porque o apóstolo João, em Apocalipse, no capítulo 7, disse que ele viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ou seja, os herdeiros de Abraão, que vão herdar novos céus e nova terra, eles são uma multidão que ninguém pode contar. Eles são como a areia da terra. Eu sei, irmãos, que é difícil nós contemplarmos este cenário diante das dificuldades que nós estamos vivendo. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Talvez você veio hoje para cá com dificuldades. Talvez você veio para cá hoje com o coração sofrido. Quem sabe você veio para cá com lágrimas. Porque hoje você está sofrendo muito. Mas saiba que você é um peregrino neste mundo, como o nosso pai Abraão foi. E a Bíblia diz que à medida em que nós peregrinamos neste mundo, nós devemos andar por fé e não por vista. Porque foi assim que Abraão peregrinou. E como o Novo Testamento declara, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Irmãos, a nossa fé é uma fé escatológica. Nós não esperamos que as coisas nesse mundo melhorem demais.
mas nós esperamos aquele dia bendito, onde o nosso Redentor voltará. No dia que o nosso Redentor voltará, Ele vai nos pegar e nos levar para o lugar que Ele preparou para nós. A Canaã celestial, nós vamos viver diante dEle. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e nós vamos viver para sempre diante dEle. Então, até lá, fortaleça a sua fé diante das dificuldades que você vive. Volte-se para as promessas da palavra de Deus e seja fortalecido em todo o tempo. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Deus, pedir em nome de Jesus que o Senhor fortaleça a nossa fé diante das dificuldades que passamos na vida. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa amparar este irmão, esta irmã que veio nesta noite para cá, ó Deus, com tristeza no coração, com desalento, quem sabe, ó Deus, com a fé enfraquecida. Ó Deus, que o Senhor revigore suas forças, que o Senhor aprume os seus pés, e que em nome de Jesus nós possamos continuar a nossa peregrinação para este mundo, neste mundo rumo à Canaã celestial. Ó Deus, que não nos deixe faltar a Tua doce presença, que o Senhor ande conosco, e seja conosco, como foi também com nosso pai Abraão. É assim que nós te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.